povo! Dia das Mães chegou! E aí, mas antes disso, deixa eu botar o cenário no lugar, porque meu esposo arrumou o cenário e aí, calma, peraí, tem a ver com como preparar a casa ou o momento do Dia das Mães nesse período de quarentena, de pandemia, onde a gente precisa ter um cuidado maior para aquelas pessoas que têm certeza que não estão contaminadas, ou para aquelas pessoas que podem estar com os seus pais, com a sua mãe nesse período, para aquelas pessoas que vão fazer alguma coisa e vão enviar para as suas mães como lembrança, como presente, vão encomendar, enfim, seja da forma que for, o importante é que a gente esteja realmente conectado de corpo, de alma, de coração. A gente vai tentar dar algumas dicas aqui para o canal Amores e Companhia, uma forma prática, fácil, com coisas que a gente tem em casa para a gente montar uma mesa posta para o Dia das Mães. Vamos dar algumas dicas, algumas ideias do que fazer, né, uma mesa bonita, vamos falar de mesa posta, com algumas inspirações, com momentos diferentes, com tudo que eu tenho em casa. Vocês podem perceber que eu tenho sempre esse arranjinho aqui, que foi uma composição de um utensílio que a gente tem em casa para serviço. Eu coloquei aqui como base os meus passarinhos, ou seja, esse é o meu arranjo de todos os dias. E eu tenho ali tudo que eu consegui organizar aqui de algumas coisas. O primeiro passo, eu separei aqui algumas coisas, né? Tá meio tumultuado, mas vamos começar a arrumar. Aqui a gente tem alguns guardanapos, guardanapo de papel, os jogos de serviço, enfim. Primeiro eu vou fazer a mesa posta. Eu acredito que a maioria das pessoas deva ter um jogo americano assim, né? Redondinho ou quadradinho, desses plásticos mesmo, imitando renda. E eu sinto a necessidade, às vezes, de algumas pessoas que a gente vê, que acompanha, que se inspira. Geralmente, essas pessoas têm um buffet, um aparador, uma mesa de apoio. Por quê? Porque enchem muito a mesa de detalhes, são mesas riquíssimas, belíssimas, e que eu fico me perguntando às vezes, na hora de servir a comida, como faz? Então, essas pessoas geralmente têm um buffet, um aparador, uma coisa ali. A gente tem uma, está com a TV da gente, inclusive, meu esposo colocou aqui, Feliz Dia das Mães. Então, que servem para isso. Como a gente não tem essa mesa de apoio aqui, e a gente também não tem nenhuma mesa de apoio, então eu oriento para as pessoas que, como eu, nesse momento não tem, não encher muito a mesa. Eu vou montar uma mesa aqui para 3 pessoas. Então a gente começa colocando, a gente higieniza a mesa, né? Passa um paninho e tudo. E vou colocar aqui os jogos americanos. Para quem vai servir a 3 ou a 4, se fosse 4 pessoas, o outro jogo americano aqui e o arranjinho aqui na mesa, e a gente faz as composições. Para mim, eu vou fazer para 3 e vou colocar o arranjinho ali. A gente escolhe uma louça bonita, que a gente tenha para isso. Tem várias coisas. Bom, gente, nem todo mundo, né? Nem todo mundo tem guardanapos de tecido. E eu costumo dizer que a etiqueta é aquilo que nos faz ser práticos e menos frufru quando a gente realmente precisa. Então, eu tenho um guardanapo de papel. E aí, para terminar de ornar, a gente tenta usar o bom senso e unir peças que tenham concordância. Então, os meus pratos têm um relevo em bolinha. O conjuntinho de serviço do arranjo é em branco. A caixa de fotos, então, vou simbolicamente representar uma foto minha e da minha mãe, né, aqui. Então, a gente pode colocar uma foto, né, um porta-retrato. Eu tenho um porta-joia, que foi eu que fiz no meu casamento, aqui. A gente pode colocar aqui, a gente pode colocar aqui também, ó, assim, né? E tem uma composição bonitinha. Então, vou colocar os guardanapos de papel
E a composição dos talheres. 2 tipos de talher aqui mais arrumado, né? Um de madrepérola branco e um de madrepérola meio caramelo, bem bonito. Então a gente escolhe, de acordo com a combinação, eu vou usar o branco. E vou montar aqui, tá? Quando estiver prontinho, assim a gente mostra pra vocês. Então vamos lá. Bem, minha gente, a mesa posta, uma mesa posta muito simples, tá? Então aqui a gente tem 3 projetos para guardanapo, né? Para quem não tem nenhuma aptidão, eu coloquei aqui, tá? Eu vou só falar para vocês o seguinte: a posição dos talheres, né? O garfo e a faca sempre à direita, com o corte voltado para dentro, e o garfo à esquerda, né? Tem muita gente que faz algumas associações de O, A, feminino, masculino. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, nesse mérito. O copo, pode ser copo, pode ser taça, pode ser o que você tiver. Um copo, por que não 5 copos? Vamos servir um suco, vamos servir um drink, uma coisa. Então, a gente vem aqui e coloca, né, junto da faca. A gente pode baixar um pouquinho aqui, colocar aqui, baixar um pouquinho aqui, colocar aqui, ou colocar diretamente na mesa. Algumas pessoas têm também esses descansos de copo, que se você quiser, se você não achar ruim, você pode colocar aqui assim, ó, na sua mesa, depende do seu gosto. Guardanapos. Eu fiz aqui uma dobradura. Esse é o mais simples de todos, tá? Simplesmente abri, coloquei no prato. Se você não quiser colocar no prato, você pode dobrar ele ao meio, aqui, e colocar aqui embaixo da sua faca. E puxa pro prato. Você pode arrumar ele no seu prato. Você pode brincar com ele. É uma questão de identidade visual. O que você gosta mais, o que combina mais com as coisas que você tem. Se você tem um jeitinho, você faz uma dobradura. Eu fiz essa dobradura aqui com o guardanapo. Como que eu fiz? Eu fiz uma dobradura. Nesse guardanapo tem um nomezinho Love. Então, seria temático pro Dia dos Namorados. Mas, como a gente também ama a mãe, a gente vem aqui, ó, faz a primeira dobradura, faz a segunda dobradura, faz a terceira dobradura. E aí, ele vai ficou uma coisa meio Oscar Niemeyer. E fica bonito, fica diferente no prato. Dá uma bossa acho que bem interessante. Uma dobradura de guardanapo com o porta-guardanapo. Eu fiz esse guardanapo forminha de doce. Então eu dobrei. Eu fiz uma dobradura normal do guardanapo. Dobrei aqui. A gente tenta dobrar bem certinho. E coloquei aqui. Não é porque a gente não tem as coisas mais caras que a gente não vai fazer, não vai presentear, não vai... Enfim, a gente pode fazer assim. E fica muito, muito bonitinho, olha só. Um detalhezinho bonito na sua mesa. Uma mesa relativamente simples. E aqui o meio, como a gente não tem um buffet, eu colocaria o meu descanso de prato. Provavelmente serviria aqui uma lasanha, um prato único. E também, se não fosse, 1 ou 2 com as colheres de serviço, estaria pronta a minha mesa, sem o auxílio de um aparador, de um suporte, de uma mesa auxiliar, com o descanso do prato principal. Vamos para uma segunda ideia de mesa posta? Bom, gente, aqui a gente tem uma outra proposta. A partir de agora, as mesas só para 2 pessoas. A depender da quantidade de pessoas que tenham na casa, é só ampliarem o serviço de mesa.
A gente tem uma mesa. Deixa eu pegar um outro suplá aqui. A gente tem aqui uma mesa, né? Agora bem mais simples. Porém, a gente substituiu o copo pela taça, tá? Num tom que a gente pode brincar com o tom do guardanapo vermelho, né? E o tom da taça. O mesmo joguinho de mesa e o mesmo talher. Então, a gente pode brincar colocando um suplá vermelho. E aí, novamente, a opção de serviço. A gente fez até uma composição ali com alguns livros de receita, uma tonalidade, né, branca, cremezinha, vermelha, enfim. Coloquei a florzinha, coloquei os passarinhos. E já nessa pegada, já vou deixar a dica para a próxima mesa. Eles mostram só a mesa posta dos pratos. A minha ideia é justamente mostrar como a gente serviria, né, a mesa sem o apoio do aparador, sem o apoio de uma mesa auxiliar. Então, eu coloquei aqui, junto, seguindo. Eu não tenho nenhum outro componente vermelho para mesa, nem para serviço, nem para nada, só tenho esse vermelho. Então, aqui a ideia é o suplá para fazer a composição da brincadeira das cores, o bowl que a gente vai servir, uma comida mais uma comidinha. A ideia do serviço. Então, eu colocaria um bowlzinho aqui, um bowlzinho no meio e o outro bowlzinho aqui. Servindo um vinho ou um suco, eu poderia colocar o meu prato de queijo aqui. Eu colocaria, no caso, né, ou o meu vinho aqui com o abridor, né, e todos os utensílios que eu precisaria para servir esse vinho, ou um decanter ou uma jarra de suco. Então, essa minha mesa está totalmente pronta para o serviço, né? Com coisas que eu tenho em casa, o meu jogo de serviço de melamina, tá? Isso aqui não é louça. Então, assim, se a gente ficar procurando coisas muito sofisticadas, muito refinadas, além de ser muito cara, a gente nunca vai conseguir dar início à nossa mesa posta. E aí, gente, estão gostando? Enquanto isso, você que está aí, dá o seu joinha, dá o seu like, dá o seu gostei, se inscreve no canal e vem com a gente, que é sucesso! Vamos para a cor azul! Olha só, a proposta agora seria um café, ou um café da manhã, ou um chazinho, um café da tarde, né? Novamente com bem pouquinha coisa. O que foi que eu fiz? Coloquei uma toalha, uma roupa de mesa, né, na tonalidade que a gente vai explorar na composição. Coloquei a xícara, o conjuntinho, né, o pratinho, o conjuntinho. Coloquei um guardanapo com uma dobradura diferente, um garfo e uma faca, caso a gente vá servir frutas, alguma coisa que precise realmente ser manipulado com um talher, né? A xícara aqui, a colherzinha, a taça. E aí a gente tem aqui essas folhas, né? Essa também de melamina, em formato de folha azul. Gente, isso aqui é super prático. Arruma a mesa, não pesa nos armários, fica bem bonitinho. E é um investimento com custo bem em conta. Então, coloquei os passarinhos numa tonalidade diferente. Como é uma mesa de café, coloquei aqui uns sequilhos, umas coisinhas. O azul continua, coloquei um quadrinho, a cafeteirinha, né, o bulizinho azul, a jarrinha de suco e café, açúcar, adoçante, enfim. Fiz uma mesinha de café para 2. A gente tenta adequar o tamanho da mesa, né, o espaço que a gente tem para manipular com o que a gente vai servir.
Bom, gente, mais uma inspiração de mesa posta para o Dia das Mães, com coisinhas que a gente tem em casa. Deixa eu explicar para vocês o conceito dessa mesa. Essa mesa é uma mesa realmente especial, em homenagem às mulheres da minha família, que a maioria delas, se não todas, em algum momento da vida foram professoras, assim como meu esposo como a minha sogra foi, minha mãe, né, tia Sole, tia Suélia, tia Maria, que não está aqui, tia Silva também, que é uma grande mãezona, né, tia Dalva, enfim, todas elas, em algum momento da vida lecionou, né, então aqui o conceito da mesa, alguns livros, né? Livros de culinária que eu tenho em casa. Umas latinhas, que foi da ocasião do nosso casamento, que também foi eu que fiz, que é um faça você mesmo. Então, nada se perde, tudo se transforma. Novamente o nosso coraçãozinho, um arranjinho para combinar com uma temática azul. E eu fiz essa mesa. Esse suplá, esse joguinho também de serviço, foi eu que fiz aqui em casa, né? E uma pergunta, Raimundo me fez aqui, me chamou a atenção, me falou por que eu estava usando sempre o mesmo prato. Nós temos outros pratos de outras cores. Um pouco mais difícil nesse momento, onde a gente não pode sair para comprar flores naturais, algumas outras coisas, fica mais difícil da gente conseguir ornar uma decoração para mesa posta. E voltando à realidade de muitas pessoas que não têm uma louça colorida, que não tem vários tipos de serviço, né? Então, assim, eu tô indo muito pelo básico, pelo que realmente a gente tem em casa. Então, eu fiz essa mesa. Os detalhes ficam acerca de tudo que a gente tem realmente, da gente conseguir colocar, né? A dobradura do guardanapo dessa vez é um guardanapo diferente, é uma dobradura de laço. Para você ornar, no momento desse, eu optei pelo básico, né? Por cores neutras que a gente consegue brincar. Então, o mesmo prato, eu consegui fazer uma decoração vermelha, eu consegui fazer uma decoração branca com amarelo, e agora eu estou vindo com uma decoração especial do Dia das Mães a todas as mães da minha grande noitada, com o azul. Nós também trocamos o serviço aqui de talher, eu coloquei esse. Não troquei os outros porque verdadeiramente está lá na caixa e eu não estava a fim de pegar. Mas fica a dica. E coloquei também aqui, tentando seguir a linha da combinação, eu coloquei um Marinex com umas bordinhas que tem para tentar se familiarizar com esse serviço também que a gente tem aqui e com a nossa taça. Todas têm um jateadinho, então fica mais ou menos da mesma família. As composições estão menores, por quê? Porque a gente não vai receber familiares em casa, a gente não vai receber amigos em casa, a gente não vai fazer uma grande festa. Então também as porções são menores, né? A questão de desperdício, a gente não vai fazer um comidão para 2 pessoas, 3 pessoas. Então, esse é o nosso serviço, né? Eu queria deixar um grande beijo para todas as mamães, né? Para aquelas que ainda estão com seus filhotes na barriga, não é o meu caso, mas eu queria deixar um grande beijo. Que Deus continue abençoando a cada uma de nós, a cada uma de vocês. Mulheres especiais, mães, super mães, né? Com esse dia que é singelo diante de tudo que vocês representam, porque ser mãe é todos os dias, Dia das Mães é todos os dias. A palavra mais doce e mais requisitada do nosso vocabulário é mãe, maninha, mãezona, maninha, mãezinha, mamãe. E é isso. Aqui a gente deixa para vocês essas 3 ou 4 mesas, que eu nem me lembro mais quantas mesas eu fiz, de inspiração para vocês. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer
como é grande o meu amor por você. Feliz Dia das Mães!